Estamos mais um MBRcast e hoje com um assunto que tem tudo a ver com o nosso novembro, que é o Novembro Azul. Nós temos com o problema médico que mais assola a saúde do homem, é o câncer que mais mata o homem e hoje esse é o assunto, câncer de próstata. E nós estamos nada mais nada menos com Luciano Gonçalves de Souza Carvalho, médico cirurgião urologista, membro das Sociedades Brasileira e Americana de Urologia, diretor da Associação Médica Brasileira, membro titular da Academia de Medicina de Brasília, fellow em Urologia e Oncologia Urológica e Transplante Renal pela Universidade da Carolina do Norte, ex-diretor do Hospital de Base de Brasília, ex-presidente da Sociedade Brasileira de Urologia, Seção Distrito Federal, ex-presidente da Associação Médica de Brasília e ex-diretor da FEPEX. O currículo é extenso, o Dr. Luciano é um médico muito conhecido na cidade, um especialista bastante renomado, de nome nacional. Dr. Luciano Gonçalves, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. É muito interessante a gente entrevistar um ex-presidente da Associação Médica, né, ao qual eu tive o prazer de ser diretor de comunicação. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Paulo. Muito obrigado pelo convite. Isso é sempre uma oportunidade e é sempre oportuno se falar sobre problemas tão evidentes, problemas tão importantes no nosso cotidiano, e o câncer de próstata é um deles, né? Nós estamos vinculados diretamente à assistência, ao atendimento e à atenção específica à população masculina e também aos problemas que envolvem esse segmento. No caso, o câncer de próstata é um dos mais destacados, mais importantes da nossa sociedade. Verdade. Eu começaria fazendo uma pergunta que talvez muita gente tenha dúvida. O mundo se desenvolve, né? A gente conhece melhor as doenças, a gente avança em tratamento. E a gente sabe que o câncer de próstata é um câncer bastante prevalente. Mas por que a mortalidade do câncer de próstata ainda é tão alta? Pois é uma doença degenerativa, né? Como todo processo, né? Ele tem limites de tratamento. E, sobretudo, porque ele tem uma relação direta com a capacidade de cura no tempo do diagnóstico. Quando esse tempo do diagnóstico é retardado, é a causa da grande índice de mortalidade. Quando esse tempo do diagnóstico é antecipado, ou seja, quando você dá o diagnóstico antecipadamente de uma forma ainda precoce, como a maioria dos cânceres, mais especificamente o câncer da próstata, você tem um índice altíssimo de cura, né? E, logicamente, de preservação da vida. Mas quando você perde o tempo do diagnóstico, né, você perde a chance da cura e ele tem uma evolução que chega a um êxito letal na maioria dos casos que evolui dessa forma. Falando de fator de risco, que homens devem ter maior preocupação com o câncer de próstata? Nós entendemos que, assim, como é uma doença degenerativa e ela tem uma questão etária, é importante entender que o aumento da incidência está proporcional à própria idade, à própria evolução etária, né? Então, assim, a idade é uma linha de corte muito importante para se considerar a necessidade de se fazer um diagnóstico e avaliar a próstata, né? Isso, então, todos os homens, a partir de uma determinada faixa etária, aumenta bastante a incidência de câncer de próstata, especificamente a partir dos 50 anos. E a partir dos 45 anos, quando o paciente tem algum parente do primeiro grau, né, que tenha câncer de próstata. Então, o fator genético é um fator muito importante que determina uma linha de corte e o início das avaliações. E simplesmente a cronologia, né, é o segundo fator que indica, que sugere, né, e que está associado à prevenção do câncer da próstata. Então, o exame seriado ele começaria a partir dos 45 anos? A recomendação da Sociedade Brasileira de Urologia, das entidades técnicas, é que a 45 anos, a partir dos 45 anos, quando o paciente tem uma história familiar, né? Parentes, sobretudo parentes do primeiro grau, porque aumenta em muito a incidência, né, de câncer de próstata nessa fase. E a partir de 50 anos da população masculina em geral. Certo. Agora, eu considero esse marcador uma sorte
para a questão urológica, que é o PSA, né? Pela sua especificidade. Mas você já teve a oportunidade, na prática clínica, de ver câncer de próstata com PSA normal? Sim, existe uma incidência relativamente alta, de 10 a 15% dos pacientes que têm câncer de próstata têm um PSA dentro da normalidade. Por isso que não pode ser só um exame, não diz que não pode ser só exclusivamente o marcador, porque ele é um marcador, ele não dá o diagnóstico, não é? Ele sugere um processo. Então ele tem que ser de alguma forma avaliado conjuntamente com o exame digital da próstata, no caso o toque, não é? E a história do paciente. Então existe sim na literatura, né, até 15% dos grupos portadores de câncer de próstata que evoluíram e desenvolveram com o PSA normal. Então fica aí o recado, você que só faz o PSA achando que ele estando normal, você está livre, né? O doutor Luciano acaba de dizer que tem um percentual de pessoas que vão ter câncer de próstata com o PSA normal. Por outro lado, logicamente que se o PSA estiver alterado, essa chance ela fatalmente aumenta, né? Mas existem outras lesões, além do câncer de próstata, que aumentam o PSA. Que lesões são essas, por exemplo? Sim, qualquer doença prostática, né? Qualquer doença que altere o metabolismo celular da célula prostática. Uma prostatite infecciosa. Prostatite infecciosa é uma das causas mais comuns de elevação do PSA que não esteja relacionado ao aparecimento do câncer. Porque o PSA está ligado diretamente ao metabolismo, à quantidade a atividade celular da próstata. Então, qualquer entidade, a prostatite, um trauma, na recomendação laboratorial, até uma atividade prostática qualquer, que pode ser até uma atividade sexual. Você pode dosar uma PSA após uma atividade sexual, após uma atividade que envolva de alguma forma uma ejaculação, e você vai ter uma elevação, né, do PSA, pode ter uma elevação do PSA e levar às vezes a pesquisas desnecessárias se você não identificar bem essa situação. Tem alguma recomendação nesse sentido? Por Sim. exemplo, eu vou fazer um PSA, não devo ter atividade sexual durante algum tempo ali antes da realização do exame. O próprio laboratório já recomenda bastante. Você tem que ter um jejum sexual a pelo menos 48 horas antes da colheita do exame do PSA, né? Assim como também você não pode fazer o exame da próstata, o próprio toque da próstata, e fazer o PSA logo depois, que também vai elevar o PSA, né? Então são recomendações básicas que você tem. Alguns laboratórios recomendam também a diminuição da atividade física, né, por elementos paralelos, né, que possam elevar o número quer dizer, pode aumentar o nível de PSA sanguíneo, né? Sobretudo algumas atividades vinculadas à spin, à bicicleta, né? Coisas que possam de alguma forma causar uma pressão ali aquela região. Uma reação. Então, para você evitar um falso positivo, que é uma coisa muito importante, né? Porque um falso positivo do PSA acarreta umas investigações mais invasivas. Então, para você se fidelizar com a dosagem do PSA, é muito importante que você siga todas as orientações no momento da sua colheita. A hipertrofia benigna de próstata aumenta também o PSA? Também aumenta, porque aumenta a massa, né? A massa celular da próstata, como ela tem um aumento das glândulas, né? Ela vai também aumentar até um certo limite o seu PSA. Existe uma leitura interpretativa do que é que significa o PSA. Não é simplesmente estar acima ou abaixo daquela linha de corte. Existe também a velocidade que ele aumenta, o período que ele ganha, que número ele ganha durante um determinado período, para ter um elemento interpretativo para saber qual é o próximo passo da investigação. Mas, assim, em nível geral, logicamente, o PSA é importantíssimo com as recomendações devidas, né, juntamente com a colheita de uma avaliação médica ou histórica com relação ao próprio paciente. Especificamente, isso a gente reforça muito, que é a história familiar, né? Que dá a incidência maior. Existem, assim,
só assim para enriquecer, existem algumas situações pontuais que se questiona também do aumento da incidência, mas não é muito claro, como por exemplo, determinadas populações étnicas, né? A população de origem africana, a população de origem caribenha também são relatadas. A incidência seria maior? Está mais voltada à gravidade do processo do que o número de diagnóstico. Porque se confunde um pouco num diagnóstico com a acessibilidade ao diagnóstico. Sim, verdade. Mas isso deve influenciar realmente, né? Muito, né? Isso influencia muito. Assim, o acesso que se tem em determinada população, né, à investigação. Isso faz com que, de repente, você possa desequilibrar e, de alguma forma, informar números equivocados que possa associar a determinadas coisas. A hipertrofia benigna de próstata é fator de risco para o câncer de próstata? Não. Não tem associação, porque são origens muito distintas. A pessoa que tem um aumento da próstata, benigna da próstata, não é um fator de risco para desenvolver um câncer de próstata. Bem, perturba, né? É uma das queixas bastante comuns, né? Dos homens, a ausência miccional, né? Até mesmo a retenção urinária mais forte. Os sintomas da maturidade masculina voltada com as micções, né, com os distúrbios miccionais, estão muito frequentes associados ao crescimento da próstata, que é um problema, porque ele leva a outros problemas. Não é um câncer, mas leva a outras consequências. Sim, né? Incomoda bastante. Muito. Leva a infecção urinária de repetição, levando até, em casos extremos, até a comprometimento da função renal por uma questão de complicações sucessivas. Né? É um desconforto, é uma das causas de incontinência de urina. Existe uma série de situações mórbidas que acompanham o homem na maturidade por conta também do crescimento prostático. O tabagismo, ele tem uma relação com o câncer de bexiga muito conhecida, né? E o câncer de próstata, o tabagismo também influencia? Se considera que o tabagismo está associado a todas as entidades neoplásicas, né? Sim. E próstata também está envolvido nesse grupo. Não se tem nenhum trabalho que comprove diretamente como causalidade, né, o tabagismo, como os tem no câncer de bexiga. Sim. O câncer de bexiga tem a causalidade muito clara, né, do tabagismo. No câncer de próstata, não. Mas existe sim a ideia de que o fato de você ser tabagista, o fato de você usar álcool, o fato de você usar dietas muito ricas em gorduras animais, sobretudo, o sobrepeso, né? Tudo isso são fatores que estão envolvidos de alguma forma no aparecimento das doenças degenerativas. No caso, o câncer de próstata também é uma doença degenerativa e está associado sim. Não se sabe exatamente qual é a dimensão, qual é a ligação maior e qual é a causalidade plena com relação a esses fatores, mas sabe que eles estão ligados ao aparecimento e, sobretudo, ao prognóstico. Fazendo um corte de 10 anos, o que é que nesses últimos 10 anos, por exemplo, com imagem, houve melhoramento na detecção do câncer de próstata? A imagem evoluiu muito, né? Sobretudo no que diz respeito às imagens de ressonância magnética. A ressonância nuclear magnética evoluiu muito nesses últimos anos na sensibilidade, né, de usar seus marcadores próprios, na sensibilidade de especificar áreas suspeitas. A ressonância hoje é o melhor exame de imagem para a próstata? É o mais sensível. É o mais sensível. É o mais sensível para dizer que existe uma área suspeita. Porque o diagnóstico do câncer de próstata é um diagnóstico feito por biópsia. Então, assim, sim, você tem a imagem suspeita e aquela imagem, ela não é patognomônica. Ela tem que ser investigada. E o PET scan? O PET scan é depois, né? Quando você vai fazer um mapeamento... Só depois que você tiver o diagnóstico do câncer. Mas sem ter o diagnóstico do câncer. Se você tem um câncer lá, a captação não vai ser maior, não costuma ser igual aos outros lugares? O PET scan específico, né, porque o PET PSMA, que se usa um marcador específico, o PSMA, sim. O PET PSMA, e ele só faz exatamente para você pesquisar a atividade das células prostáticas. Certo, né? Certo. Isso é
é mais sensível, mas você não vai fazer de rotina, não é? Como um rastreamento, como rastreamento é indicado para você fazer diante de uma pesquisa de que existe uma doença limitada, existe uma doença restrita à próstata, ou na pesquisa de possibilidade de implantes no acompanhamento, no monitoramento da próstata. Não vai ser ou não deve ser usado, né, como exame inicial para você fazer um rastreamento do câncer de próstata com PET-CT, com PSMA, né, simplesmente para pesquisar a próstata. Né? Isso não se encaixa no protocolo para você encaixar e pesquisar dessa maneira. Sim. Ainda é muito comum se encontrar em consultório pacientes que vêm com lesão avançada, já com metástase de bacia. Metastástase no câncer de próstata é muito comum. Os nossos índices ainda são muito ruins em alguns aspectos, né? Por exemplo, antes do PSA, antes de se dar essa atenção específica ao câncer de próstata, na maioria das vezes, sobretudo na estatística americana, o câncer de próstata inicial só era diagnosticado em 10 a 20% dos casos. Né? E o câncer próstata disseminado era diagnosticado em 80% dos casos. Com o advento do PSA e da importância da detecção e do conhecimento do câncer da próstata, isso se inverteu nos estados organizados. Hoje em dia, 10% só 10% dos tumores de próstata nos Estados Unidos são diagnosticados de forma avançada. 80% é diagnosticado nas suas fases iniciais. Isso não é uma realidade para o nosso processo, porque os nossos dados são do SUS, são do Sistema Único de Saúde. Hoje, no Brasil, né, no SUS, 80% dos pacientes diagnosticados com câncer de próstata são tratados já na sua forma avançada. Só 20% é diagnosticado na sua forma inicial. O estadiamento do câncer de próstata também é TNM? É assim, todos eles são TNM. Né? O tumor nódulo metástases, né, é usado tecnicamente para você trazer o prognóstico. Né? O que é que você vai fazer Exatamente. De tratamento? Muito bom. Bem, aí nós vamos entrar num campo que é um campo importante, que os avanços no tratamento do câncer de próstata. Existem duas coisas no câncer de próstata que perturbam muito o homem que vai submeter à prostatectomia, né? Que é a possibilidade da incontinência urinária e da disfunção erétil, né? Esse percentual diminuiu. Hoje a gente tem um percentual bem menor dessas complicações? Os relatórios, assim, com o conhecimento, com as expertises, né, com as habilidades, com a familiaridade, isso mudou muito do início da prostatectomia radical disseminada, que foi da década de 80 do século passado ainda, né? Então isso tem já 40 anos, né? Mas isso modificou muito, se especificou muito, se sabe muito mais do que se sabia naquela época. Na época os índices eram altíssimos, né? Hoje tem diminuído bastante, mas também tem uma relação muito estreita com a experiência do grupo que trabalha com isso, né? Sim. Com a habilidade de quem faz o tratamento, né? Sim. Então, assim, quando a gente pensa do ponto de vista oncológico, que é assim a cura do câncer, não é? Existe uma similaridade grande entre qualquer uma das técnicas, desde que sejam feitas por grupos, não é, experientes. Né? Você misturar assim, o operador desses processos, você pode confundir os resultados finais. Né? Mas por grupos reconhecidamente experientes, o resultado oncológico são muito parecidos. Os resultados de minimização das sequelas, você diminuir tanto a disfunção erétil quanto a incontinência urinária, tem melhorado significativamente. Mas também tem relação com a experiência do grupo que faz o procedimento. Não é? Existe ainda, são sequelas que devem ser consideradas. Essas sequelas têm também uma ligação, logicamente, com a faixa etária em que o paciente é submetido à cirurgia. Não é? Ele pode ter cofatores já que estão estabelecidos
para uma dessas características, né? Ele pode ter aos 70 anos já uma certa perda da qualidade erétil, e com a cirurgia, se você perde 10 ou 15% da sua qualidade erétil, né? Termina sendo importante para ele. Mas a cirurgia, sobretudo a cirurgia robótica, a cirurgia laparoscópica, melhoraram muito, não é? Pela visão, pela especificidade, melhoraram muito a minimizar essas sequelas. Tendo cuidado para você, nessa especificidade técnica, você não evoluir para aumentar os riscos de deixar margens positivas, que isso é o grande fantasma de quem faz cirurgia de próstata, né? O câncer de mama e o câncer de próstata são dois cânceres hormonais, né? E existe um percentual de paciente que vai fazer supressão. E assim, a maior incidência de câncer de próstata é quando você tem mais idade e possivelmente tem uma diminuição. A idade é um fator de risco para a diminuição da testosterona, não é? Como é que funciona isso? Então, quem tem mais de 60 anos tem mais chance de ter, mas ele tem menos testosterona de quem tem 40, não é? Como é que a gente consegue ver isso? Por que isso necessariamente acontece, não é? E mais ou menos, em qual o percentual hoje de pacientes que é necessária a supressão? Assim, a supressão hormonal, né, da testosterona é dada em qualquer paciente que tenha câncer avançado. Então, todo paciente que tenha câncer avançado disseminado, então, primeiro do estadiamento. Está vinculado, sobretudo, ao estadiamento. Certo. Né? Em cima do estadiamento, a primeira opção de tratamento ainda é a supressão hormonal, certo, que pode ser considerada em determinadas situações, desde a castração física, sim, que ainda é ainda se faz a castração? Ainda faz em determinadas circunstâncias, né? E quando você não tem as alternativas, né? Isso pode ser considerado. Né? Isso fica mais brutalizado, porque é uma cirurgia traumática, né? Mas como tratamento, ela tem que ser considerada em determinadas circunstâncias, em determinados ambientes. Né? A outra, logicamente, é a supressão medicamentosa, né? Você faz a ablação medicamentosa, a castração química, né? Sim. Que é a supressão. O câncer de próstata e a testosterona tem uma história ainda muito a ser esclarecida. Pouca coisa se sabe plenamente. Apenas que se sabe que a testosterona, como é um estimulador celular, não é? Ela tem uma grande ação dentro das células prostáticas. E o tratamento que se tem para o câncer avançado ainda passa pela supressão da testosterona. Mas a testosterona em si, sozinha, ela nunca foi realmente identificada como causador do câncer de próstata. Ela pode ser um estimulador da evolução. E a discussão da reposição, a discussão do uso da testosterona passa muito por essa situação, em que determinadas circunstâncias, em determinadas situações, você não tem sensibilidade para dar o diagnóstico precocemente, e o uso indiscriminado da testosterona pode acelerar um processo que já está iniciado. Nós temos esse modismo hoje, não é? Nós temos o modismo aí da reposição de testosterona sobre vários efeitos, efeito corporal e tal, essa coisa toda. Vocês têm, isso é encarado como fator de risco? O uso, por exemplo, tem gente aí com testosterona em 1.400, 1.600, beirando 2.000 e se achando aí. Isso é fator de risco para câncer de próstata? Não, assim, não tem nenhum trabalho que prove que a testosterona por si só cause o câncer. O fator que preocupa o médico assistente é qualquer paciente que tem um risco qualquer, ou que possa ter um processo iniciado, né? Alguma degeneração celular que vai levar e vai evoluir para uma mutação daquela célula que vai caracterizar uma neoplasia ou um câncer, e que use a testosterona sem saber que tem. Isso vai acelerar a evolução do câncer, vai acelerar o processo degenerativo. Né? E ele pode desenvolver um câncer mais precocemente do que, não é, a evolução natural que ele teria na sua vida. Então, o correto seria, se uma pessoa, a partir de 50 anos, que for fazer reposição de testosterona, teria que ter certeza de que ela não tem câncer de próstata naquele momento, né? Assim, a reposição de hormônio, não é? Para as pessoas que trabalham com câncer de próstata, a pessoa que trabalha com oncologia, tem que ser muito cuidadosa, né, nessa fase. E ela não vai ser possível ser feita se você tiver com as cifras normais.
Ela, assim, isso não é recomendado por esse grupo, que você faça a reposição se você tiver normalidade, se você estiver dentro da faixa de normalidade na sua faixa etária, você não tem a recomendação de fazer a reposição para fins estéticos. Né? A oncologia tem assim uma atenção muito grande para isso. Eu vou fazer uma pergunta agora que já está na cultura popular e vamos ver se ela está na cultura médica também. A atividade sexual é fator de proteção para câncer de próstata? Não. Claro, assim. Nós não temos nenhuma dúvida sobre isso, nem um pequeno trabalho científico. Não, nem para mais, nem para menos. Isso não tem nenhuma relação fechada com o desenvolvimento do câncer de próstata. Tem nada que o diga. Isso é realmente cultura folclórica. Cultura folclórica. Está vendo? Infelizmente, né? A cultura popular nem sempre tá na cultura médica. Nos avanços oncológicos, de tratamento oncológico, a gente escuta muito por aí que o câncer de próstata vira uma doença crônica, né? Que o paciente, mesmo com a doença relativamente avançada, vive 10, 15 anos com tudo. Isso é uma coisa dos últimos anos, né? É um avanço da oncologia clínica, né? Ou a coisa não andou tão quanto o pessoal pensa? Não, assim, o câncer de próstata é uma doença indolente, sobretudo quando ela é mais tardia. Né? Então, por si só, ela já é uma doença lenta em determinada fase. Por isso que se leva a grandes discussões de o que fazer como políticas públicas para abordar câncer de próstata. Porque sabe que, como doença indolente, ela pode levar ou causar, de alguma forma, um sobretratamento, uma sobreabordagem. Né? É um aumento da importância quando ela é relativamente indolente a partir de determinado momento. E muito agressiva quando ela é mais jovem. Ela se torna extremamente agressiva quando ela está numa faixa de homens jovens. Mais tarde, ela é mais indolente. E a manipulação hormonal e as características da própria célula, a agressividade, a classificação, também envolvem na avaliação da própria evolução da doença. Em muitas situações, inclusive em alguns casos de câncer inicial pouco agressivo, existe até a opção de uma vigilância ativa, de você não fazer nenhum tratamento efetivo, mas você acompanhar com a vigilância ativa. Isso tem criado o corpo, não é? Em circunstâncias onde você tem uma população cronologicamente mais avançada, né? Com idade mais avançada e com doenças menos agressivas. A cura do câncer de próstata sem cirurgia, isso é possível? Com radioterapia. A radioterapia também propõe uma cura de câncer, isso é o câncer, critérios de cura, na radioterapia. As estatísticas, né, são poucos menores do que a cirurgia ainda, né? Mas a radioterapia tem avançado bastante nesse sentido. Isso é uma coisa mais ou menos cíclica? O paciente fez aqui, 5 anos depois ele pode ter que fazer de novo, algo nesse sentido? Não, isso assim, normalmente quando você tem o tratamento pleno, né, da radioterapia, dificilmente você faz uma complementação radioterápica. Você tem um tratamento pleno e aquilo acaba naquele momento. Né? E se evoluir com um tumor, você tem que evoluir para outras modalidades de tratamento. O PSA é o principal fator de acompanhamento do câncer de próstata pós-tratamento? É sim, é um marcador, e ele é sobretudo isso, ele é mais marcador de monitorização do que de dar diagnóstico. Ele é um sensor para diagnóstico, mas ele é sobretudo um marcador tumoral. Ele é fundamental na monitorização do paciente que teve um câncer de próstata e foi tratado. Tem que ser feito regularmente durante um tempo, não é, até você alcançar o seu critério de cura, que é variável especificamente com relação à próstata. Nas outras glândulas, o tipo histológico faz a diferenciação no prognóstico. Na próstata também é assim? Fundamental. A classificação, o tipo histológico do tumor, né? Aí o grau de diferenciação que é usado em duas modalidades, o Gleason, que é uma classificação de diferenciação celular, e o ISUP também, que é outra classificação de diferenciação celular, ele é muito importante para estabelecer o prognóstico. Então você tem que ser mais ou menos agressivo, ou pode ser mais ou menos agressivo,
agressivo, de acordo com a classificação desses tumores, do grau de diferenciação. Isso, a biópsia é suficiente para se fazer isso? Na biópsia você tem essa informação, toda biópsia te dá essa informação do Gleason, assim como também o estudo no caso da peça, quando você é submetido a uma cirurgia e tem que fazer um rastreamento de todo o tumor em toda a peça, no caso, em toda a próstata. Depois da cirurgia, a próstata tem que ser encaminhada para a patologia, para ser estudada. Perfeito. E isso realmente é bastante interessante, a necessidade do acompanhamento eterno. Sim. Esse paciente precisa eternamente ser acompanhado. Bem, a radioterapia já faz isso há um certo tempo, não é uma coisa, a radioterapia no câncer de próstata não é uma coisa nova, né? Uhum. E a imunoterapia oncológica tem ajudado? Pois é, tem chegado assim com alguma proposta, né? Mas ainda está se desenhando, ainda é embrionária com relação à efetividade, porque outros quimioterápicos estão se desenvolvendo, outros bloqueadores hormonais estão desenvolvendo menos agressivos, são bloqueadores periféricos, né? Então existem outras drogas que podem de alguma forma monitorar bem e acompanhar o câncer de próstata. A imunologia pontualmente ainda é embrionária no que diz respeito às propostas. Existem estudos, existem protocolos, não é? Mas ainda está nessa fase. Se fala muito da grande diminuição do trauma que a cirurgia robótica provoca, né? Eu vou fazer aqui uma analogia com câncer de pulmão. Um paciente de 82 anos, o adenocarcinoma do pulmão, fez uma cirurgia robótica, ele foi para casa no outro dia. 82 anos, ou seja, realmente é um trauma bem menor, né? E na questão do câncer de próstata tem se feito essa propaganda de que a cirurgia robótica ela vai poupar as terminações nervosas, isso vai implicar que o paciente tenha menos chance de ter as sequelas tradicionais da cirurgia de próstata. Isso tem na prática ocorrido? Sim, muito, muito forte. Há 40 anos atrás, 46 anos atrás, quando começou esse tipo de cirurgia, né, o que é feito, o modelo, a técnica é feito hoje, né, a cirurgia demorava 8 horas e o paciente passava internado 12 dias, 15 dias no hospital. Hoje em dia, essa cirurgia dura 2 horas, né, mais ou menos, e o paciente, às vezes, sai no outro dia do hospital. Né? Aquele sistema de lavagem, de ficar lavando, nada daquilo existe com a cirurgia robótica? Existe ainda. Você fica com o catéter permanece, a pessoa, inclusive, o paciente vai para casa com o catéter, na maioria das vezes, em todas as vezes ele vai ainda com o catéter, porque houve uma retirada existe uma sutura interna, que aquela sutura interna precisa se cicatrizar. Sim. E o tempo de cicatrização, não é? No caso, no aparelho urinário, você não se conseguiu ainda abreviar demais. Não é? Ele tem seus dias que é necessário para que ele siga seu natural processo de cicatrização, para você retirar aquela sonda, para você tirar a agressão local, que pode ser tanto a urina quanto as distensões. Então, é uma tendência mais ou menos natural que a cirurgia tradicional ela pode ser até extinta? É difícil você substituir em medicina completamente uma técnica sobre a outra. Sim. Porque ela se reserva. Por exemplo, se você tiver uma questão situacional, onde o robô não seja possível, por alguma razão, sim, você tem que ter uma alternativa. Então, o conhecimento é muito importante. Sim. Ou então, não só em circunstância como essa, mas no impedimento no transoperatório. Se existe uma possibilidade. Porque durante um transoperatório haja isso. A gente acha que essas coisas não existem, do mesmo jeito que a gente acha que avião não tem acidente. É verdade. Mas cai, né? E assim, quando isso acontece, não é? Você tem que ter a habilidade, você tem que ter o conhecimento de uma cirurgia convencional. Então, logicamente, na formação de um urologista, ele tem que começar pelo método tradicional. Como residente, ele tem que começar pelo método tradicional, né?
Às vezes acontecem. Na cirurgia robótica eu não tenho muito o que dizer, mas na cirurgia laparoscópica, que a próstata também tem e é menos traumática, não é? Nas outras cirurgias, de vez em quando, tem que se reverter. Sim. Não é? Na próstata também é assim? Sim, a reversão ainda é um fator, não é raro, cada vez mais, não é? Mas existem situações que você tem que reverter uma cirurgia por um acidente. Normalmente é acidente, Sim. normalmente é fora da curva, normalmente são intercorrências que não estão assim, não são comuns. Planejamento, né? Mas elas acontecem. Você não pode subestimar, né, a cobertura e o tratamento. Você tem que dar ao paciente que está ali completamente refém do seu tratamento e do seu procedimento. Nós estamos chegando, né, ao fim desse papo extremamente importante. Esse é um mês de muita importância. O câncer de próstata é um câncer extremamente prevalente, né, e que, infelizmente, como o doutor Luciano coloca, ainda com mortalidade alta. Não é? Doutor Luciano, o que poderia ficar de recado para o homem que tem mais de 50 anos? O que ele deve fazer para tentar evitar o câncer de próstata? Eu acho que é fundamental, assim, saber, lembrando sempre que o câncer de próstata é responsável por torno de quase 50 mortes por dia no Brasil, não é? Associado ao câncer de próstata. Sim. Então é um número que assusta. Então você tem que assustar realmente para você despertar o interesse, né? A necessidade de você fazer a sua prevenção. A sua prevenção é muito importante, sobretudo se você tiver esses fatores de risco que nós conversamos, né? Então visitar o seu médico, procurar assistência, né? Ser consultado, deixar os preconceitos do lado, né? E realmente avaliar periodicamente para você prevenir. A única alternativa de cura que se tem para o câncer de próstata é o diagnóstico precoce. É você fazer o diagnóstico inicialmente antes dos sintomas. Você não pode esperar o sintoma para você procurar o médico para você fazer a prevenção do câncer de próstata. Quando os sintomas aparecem, o tumor já se instalou. Você já está fora, na maioria das vezes, fora de alternativas terapêuticas. E após 50 anos, a ida ao urologista é 1 ou 2 vezes por ano? Não, assim, a recomendação da Sociedade Brasileira de Urologia, das entidades, é que se você tem, isso é uma linha de corte importante, se você tem uma familiar com câncer de próstata, aos 45 anos, você tem que começar a fazer a sua prevenção. E a partir dos 50 anos, 1 vez por ano, você tem que ser avaliado, porque ele evolui silenciosamente, ele tem que ser detectado, ou deveria ser detectado, mais precocemente. Lembrando que o PSA, como já foi dito aqui, ele não é garantia de que você não pode ter câncer de próstata. Porque isso vira um hábito, né? Faz um exame de sangue e tal, o PSA está bom, eu não tenho nada e a pessoa termina sem ir ao urologista. Outro processo assim, que cada vez se enaltece mais são os processos educativos, educar as pessoas sobre a necessidade, educar a família sobre a necessidade. Uma das grandes razões de se levar, o homem visitar o médico, é levado pela família, pela mulher, pelos filhos, educar a pessoa sobre a importância do câncer de próstata, como também educar a família da necessidade que esses pacientes precisam ser avaliados, é muito importante, é tão importante quanto recomendar que ele mesmo procure a ajuda para possível diagnóstico precoce. Maravilha, um bate-papo maravilhoso. Esse podcast vai ser imperdível, está imperdível, né? E a gente agradece ao Dr. Luciano Gonçalves por esse podcast fantástico, muito esclarecedor e num momento extremamente importante, que é o Novembro Azul, que é o mês de prevenção ao câncer de próstata. A gente fica por aqui pedindo para que vocês se inscrevam no nosso canal, né, e assistam os outros vídeos da MBRcast, são vídeos extremamente interessantes. Até a próxima!